As Três Idades da Vida Interior, terceira parte, da página 2 a 5. O Caminho Iluminativo dos Avançados. Capítulo 1, objeto desta terceira parte, a linguagem dos espirituais comparada à dos teólogos. Até agora tratamos, na primeira parte, dos princípios ou fontes da vida interior, do organismo das virtudes e dos dons, da natureza da perfeição cristã, da sua elevação, da obrigação geral presente em todo cristão, de buscar a virtude e da obrigação muito especial que tem de aspirar a ela os religiosos e sacerdotes. O caminho iluminativo dos avançados. Na segunda parte, tratamos sobre a purificação da alma nos iniciantes, os pecados que devem ser evitados, o defeito dominante, a purificação ativa dos sentidos e do espírito, e particularmente a purificação ativa da memória, da inteligência, da vontade, e por fim, sobre a oração dos iniciantes. Agora, devemos falar do caminho iluminativo dos proficientes ou avançados, que é a continuação do caminho purgativo, mas sob uma denominação distinta. Esse nome diferente é como ocorre com uma rota muito extensa, que recebe denominações variadas conforme as cidades pelas quais atravessa. Por exemplo, a linha ferroviária de Turim a Roma é chamada inicialmente de Turim a Gênova, depois de Gênova a Pisa, e finalmente de Pisa a Roma. Uma mesma rota pode ser muito variada. Em parte percorre-se por planícies, em parte por ladeiras íngremes. Pode-se viajar de dia ou de noite, com tempo favorável ou desfavorável. Algo semelhante ocorre no caminho espiritual. Além disso, ao viajar de uma cidade a outra, não é possível evitar as estações intermediárias, nem se deter nelas por tempo excessivo. Da mesma forma, nos caminhos do Senhor, tentar ir rápido demais pode comprometer o avanço, enquanto permanecer parado por muito tempo pode causar atraso. Nesse sentido, não avançar é retroceder. O caminho iluminativo, portanto, é a continuação do purgativo, mas nele o progresso deve ser mais notável. Para abordar o caminho iluminativo de forma ordenada, faremos da seguinte maneira. Primeiro, sobre o ingresso nesse caminho, chamado por muitos autores de segunda conversão, mas que com mais precisão pode ser descrito como a purificação passiva dos sentidos. Segundo, sobre as principais características da idade espiritual dos avançados. Terceiro, sobre o progresso nas virtudes morais cristãs, especialmente na humildade, virtude fundamental, e na mansidão em suas relações com a caridade. Quarto, sobre o progresso nas virtudes teologais, o espírito de fé, a confiança em Deus, a conformidade com a vontade divina manifesta e a caridade fraterna, que é um sinal certo de progresso no amor a Deus. Este é o plano para o estudo que agora iniciamos. O caminho iluminativo dos avançados. Quinquro, sobre os dons do Espírito Santo nos proficientes ou avançados, a docilidade ao Espírito Santo e o recolhimento contínuo ao longo do dia. Sexto, sobre a iluminação progressiva da alma pelo sacrifício da Santa Missa e pela comunhão eucarística, porque cada comunhão deve ser substancialmente mais fervorosa que a anterior, sobre a devoção ao Sagrado Coração Eucarístico de Jesus e a Maria, mediadora, neste período da vida interior. Sétimo, sobre a oração contemplativa dos avançados e seus graus, os erros dos quietistas nessa questão, a transição da oração adquirida para a oração infusa. Seria a oração infusa parte do caminho normal da santidade, ou ao contrário, uma graça extraordinária, como as visões, revelações e estigmas? Seria a oração infusa uma graça concedida ordinariamente às almas generosas que perseveram na oração, são dóceis ao Espírito Santo e carregam sua cruz diariamente com paciência e amor. Oitoquiro, sobre os defeitos dos avançados, como a soberba que pode infiltrar-se em seus atos, o discernimento dos espíritos e os proficientes que avançam lentamente. Também sobre a necessidade da purificação passiva do espírito, que, segundo São João da Cruz, marca o ingresso no caminho unitivo. A razão dessa divisão é considerar primeiro o crescimento das virtudes e dos dons antes de tratar do progresso de seus atos. Dessa forma, fica mais evidente a perfeição e a elevação dos atos aos quais conduz esse crescimento das virtudes e dos dons, que são pressupostos nesse caminho. Sabemos, pela fé e pela teologia,
que as virtudes adquiridas e infusas, assim como os 7 dons do Espírito Santo, devem crescer constantemente em nós, especialmente no caminho iluminativo dos avançados. Além disso, esse progresso deve ser continuamente acelerado, pois a alma deve tender com maior intensidade para Deus à medida que se aproxima mais dele, e é atraída com mais força, assim como uma pedra ganha velocidade ao aproximar-se da terra que a atrai. Esse é o itinerário da vida espiritual que buscamos contemplar. O viajante no caminho da eternidade deve apressar-se à medida que se aproxima do fim, o qual o atrai com maior intensidade. Sendo verdadeiros esses princípios, é natural que haja um notável crescimento nas virtudes e nos dons no caminho iluminativo dos avançados. E, ao refletirmos sobre isso, compreenderemos melhor a elevação que devem alcançar, nesse período da vida espiritual, os atos das virtudes e dos dons. Além disso, para proceder de maneira ordenada, é fundamental seguir um percurso ascendente. Primeiro, devemos considerar o crescimento das virtudes morais cristãs. Depois, o das virtudes teologais, em seguida, o dos dons que aperfeiçoam essas virtudes. Por fim, falar das graças de luz, amor e fortaleza que o Senhor nos concede diariamente na Santa Missa e na Sagrada Comunhão. Seguindo esse caminho, perceberemos com maior clareza que a oração dos avançados é normalmente uma oração contemplativa. Se, por outro lado, começássemos tratando dessa oração desde o início, correríamos o risco de descrevê-la como ela se apresenta em almas que aparentam estar avançadas, mas que talvez não sejam tanto quanto deveriam. Não seria, portanto, uma descrição fiel de como essa oração deve ser normalmente nessa etapa mais elevada da vida espiritual. Essas são as razões para a ordem que seguiremos. Antes, no entanto, de entrar no tema principal, é necessário examinar uma questão prévia, de grande importância: o caráter peculiar da linguagem dos grandes espirituais que trataram dessas questões. Essa linguagem difere, de certa forma, da usada pelos teólogos. Compararemos as duas terminologias ou modos de expressão. A linguagem dos tratadistas de espiritualidade comparada à dos teólogos. É frequentemente observado que os termos empregados pelos melhores escritores de espiritualidade, sobretudo ao falar da mística propriamente dita, diferem consideravelmente daqueles usados, em geral, pelos teólogos. Analisemos o sentido e o alcance de cada um. A linguagem dos grandes místicos católicos fundamenta na Sagrada Escritura, nos Salmos, no Cântico dos Cânticos, no Evangelho segundo São João e nas Epístolas de São Paulo. Formação da linguagem dos místicos. Essa linguagem foi sendo moldada nos livros de Santo Agostinho, em seus comentários sobre os Salmos e sobre o Evangelho segundo São João. Também encontramos sua formação nos escritos de Dionísio de São Gregório Magno, em seu comentário sobre o livro de Jó, em São Bernardo, em Hugo e Ricardo de São Vítor, em São Boaventura, no autor de A Imitação de Cristo, em Tauler, no beato Henrique Susão, em Santa Teresa, em São João da Cruz e em São Francisco de Sales. A terminologia usada pelos místicos, que expressa suas experiências espirituais mais profundas, foi pouco a pouco incorporada à linguagem espiritual doutrinal. Porém, para evitar certos erros ou confusões, em que às vezes caiu o mestre Eckhart, essa terminologia precisa ser comparada à linguagem escolástica dos teólogos, a questão levantada pela linguagem dos místicos. À primeira vista, a forma de expressão dos grandes espirituais parece, para muitos teólogos estritamente escolásticos, excessivamente metafórica e até exagerada. Isso ocorre especialmente quando abordam a abnegação necessária para alcançar a perfeição ou ainda a renúncia ao sensível e ao raciocínio discursivo durante a contemplação. Por essa razão, alguns dos principais místicos, como Tauler e Ruysbroeck, foram considerados suspeitos em certos momentos. Após a morte de São João da Cruz, alguns teólogos sentiram-se no dever de corrigir suas obras, adaptando-as a uma modalidade escolástica, com o objetivo de tornar mais claro seu sentido e evitar exageros. Assim, o talento humano tentou corrigir o gênio divino, como se um pequeno falcão pudesse ensinar uma águia a voar. A
Diante disso, foi necessário defender os místicos tanto contra os inimigos quanto contra os amigos inábeis. Por exemplo, Luís de Blois de Guinma escreveu uma defesa de Tauler. O padre Nicolau de Jesus Maria, por sua vez, compôs o livro Elucidatio Phrasium Mysticarum Operum Joannis a Cruci, esclarecimento das expressões místicas nas obras de São João da Cruz. Diferenças entre o uso do termo natureza por espiritualistas e teólogos. Um exemplo da diferença entre o vocabulário dos tratadistas de espiritualidade e o dos teólogos pode ser observado no significado que atribuem à palavra natureza. No campo especulativo, seu sentido é abstrato e não possui qualquer conotação negativa. Contudo, no âmbito ascético, a palavra assume um caráter concreto, associado à lembrança do pecado original. Lemos em A Imitação de Cristo, no livro 3º, capítulo 54, sobre os diferentes movimentos da natureza e da graça. A natureza é astuta e sempre busca a si mesma como objetivo principal. Natura calida est et se semper profineabet. Mas a graça age com pureza e sem dissimulação. Afasta-se de qualquer aparência de mal e não busca enganar. Antes, realiza tudo puramente por Deus, em quem encontra seu descanso como fim último. A natureza, de bom grado, recebe honra e reverência. A graça, por sua vez, atribui com fidelidade toda a honra e glória somente a Deus. À primeira vista, essas palavras podem parecer contrárias aos princípios formulados por Santo Tomás de Aquino. A graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. E ainda, a natureza nos inclina a amar a Deus mais do que a nós mesmos. Caso contrário, tal inclinação natural seria perversa e, portanto, não seria aperfeiçoada, mas destruída pela caridade. Contudo, ao examinarmos mais de perto, percebemos que não há qualquer contradição entre o autor de A Imitação de Cristo e Santo Tomás de Aquino. A aparente divergência surge do fato de ambos utilizarem a palavra natureza em sentidos distintos. Santo Tomás emprega o termo no sentido filosófico e abstrato, referindo-se à definição essencial do ser humano como animal racional. Essa natureza é o princípio radical das operações humanas, tal como saiu das mãos de Deus, sem levar em consideração a graça sobrenatural ou os efeitos do pecado original. Nesse sentido, a natureza humana corresponde a uma ideia divina, pura e ordenada. Por outro lado, os escritores de espiritualidade utilizam a palavra natureza em um sentido ascético e concreto. Quando opõem natureza e graça, falam da natureza humana como ela se apresenta após o pecado original. Isto é, uma natureza ferida e enfraquecida, que, embora regenerada pelo batismo, ainda carrega as marcas de sua condição afastada de Deus devido ao pecado. As marcas do pecado original e as diferenças de terminologia entre espiritualistas e teólogos. Recordam-nos os tratadistas que, mesmo nos batizados, as feridas causadas pelo pecado original não estão completamente cicatrizadas. Elas encontram-se em processo de cicatrização. Essas feridas, que são 4, fraqueza, ignorância, malícia e concupiscência, afetam as diferentes faculdades da alma. Com frequência, essas marcas manifestam-se em um profundo egoísmo, muitas vezes semiconsciente, que é grandemente ampliado pelos pecados pessoais. Santo Tomás de Aquino desenvolve ideias semelhantes ao tratar do amor desordenado de si mesmo. Desse amor desordenado derivam a soberba, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e até mesmo os 7 pecados capitais, que são fontes de outros pecados ainda mais graves. Portanto, não há contradição doutrinária entre os teólogos especulativos e os autores de espiritualidade. O que existe são diferenças na terminologia empregada, que se explicam pelo contexto em que se aplica. A linguagem dos teólogos tende a ser mais abstrata, enquanto a dos espiritualistas é mais concreta, já que considera a aplicação dos princípios à vida prática, tendo em vista as condições em que o homem se encontra após o pecado original. Para compreender melhor essa diferença, exploremos os fundamentos teológicos da terminologia dos espiritualistas.
Também analisaremos os principais termos utilizados por eles, comparando o valor expressivo de sua linguagem com o alcance conceitual do vocabulário dos teólogos. Notas explicativas. 1. Vias espirituais, purgativa, iluminativa e unitiva. Essas vias representam etapas progressivas no caminho da santidade cristã. A via purgativa é associada ao início da conversão, com foco na luta contra o pecado e o desenvolvimento de virtudes básicas. A via iluminativa caracteriza o amadurecimento espiritual, com uma ênfase maior na prática das virtudes e na busca de maior intimidade com Deus. Já a via unitiva corresponde à plenitude espiritual, marcada por uma união mais profunda e estável com Deus. Segunda conversão. Refere-se a uma transformação espiritual significativa que ocorre após a conversão inicial. Ela representa um aprofundamento no compromisso com a vida cristã, muitas vezes marcada pela purificação das intenções e pela abertura maior à ação de Deus na alma. 3. Purificação passiva do sentido e do espírito. Termos cunhados por São João da Cruz para descrever processos de purificação interior que não dependem diretamente do esforço humano, mas sim da ação de Deus na alma. A purificação passiva do sentido refere-se ao desapego das coisas sensíveis, enquanto a do espírito envolve a transformação das faculdades interiores, como a memória e a vontade. 4. Virtudes morais e teologais. As virtudes morais, como a humildade e a mansidão, são adquiridas por meio da prática e do esforço humano, enquanto as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são infundidas diretamente por Deus e têm como fim a união com Ele. Ambas trabalham em conjunto no progresso espiritual. 5. Dons do Espírito Santo. São 7 dons: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, que aperfeiçoam as virtudes e tornam a alma mais dócil à ação divina. Eles desempenham um papel central na via iluminativa, ajudando a alma a progredir no caminho de santidade. 6. Quietismo. Uma heresia que enfatizava uma passividade exagerada na vida espiritual, desvalorizando o esforço humano e as práticas externas de devoção. Os grandes místicos católicos, como Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, rejeitaram essas ideias, promovendo um equilíbrio entre ação e contemplação. 7. Natureza e graça. Na teologia escolástica, a natureza é entendida em seu estado puro, como criada por Deus, enquanto a graça é vista como um dom sobrenatural que eleva e aperfeiçoa a natureza humana. Já os místicos frequentemente consideram a natureza em seu estado ferido pelo pecado original, destacando a necessidade de redenção e purificação pela graça. 8. Feridas do pecado original. São consequências espirituais e morais deixadas pelo pecado original na alma humana. Essas feridas incluem a fraqueza, falta de força moral, a ignorância, dificuldade em discernir o bem, a malícia, tendência ao pecado e a concupiscência, apego desordenado aos prazeres. Mesmo os batizados ainda experimentam essas inclinações, embora a graça de Deus ajude a superá-las. 9. 7 pecados capitais. São vícios que dão origem a outros pecados: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. São Tomás de Aquino destaca que todos derivam, em última instância, do amor desordenado de si mesmo. 10. Linguagem dos místicos e dos teólogos. Os místicos usam uma terminologia rica em metáforas e baseada na experiência espiritual, enquanto os teólogos adotam uma linguagem mais técnica e sistemática. Ambas as abordagens são complementares e refletem aspectos diferentes do mesmo caminho espiritual. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort,
A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.